Esse texto sobre a besta, eu vou fazer só uma análise, que eu estou aqui sem os meus estudos, mas vou fazer uma análise usando aqui o dicionário Strong. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Essa palavra diadema, ela está aí, ó, em grego. Ela é uma faixa azul marcada de branco que os reis persas usavam para amarrar no turbante ou tiara, um ornamento real. O uso de diademas era uma prática comum entre os reis e nobres da antiguidade, simbolizando autoridade e poder. Na Bíblia, a coroa é frequentemente associada à realeza e à soberania de Deus. Em Apocalipse, por exemplo, Jesus é descrito como tendo muitas coroas, significando seu domínio sobre toda a criação e vitória sobre o mal. Então aqui a gente já percebe que a gente não pode, a gente precisa entender o funcionamento disso e tentar analisar o texto pela linguagem original que o texto se apresenta, tá? E não no português. Tá? Aí a gente vai entendendo. Curiosamente, na Bíblia, a cabeça é frequentemente mencionada como um símbolo de autoridade e liderança. Tá? É bom sempre você ler assim, dessa forma, para você entender o texto. Então, nessa visão, a besta, aqui no versículo 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhes o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse dragão aqui já diz nos textos de Apocalipse que significa Satanás, a antiga serpente, que é aquela serpente do Éden. É o primeiro ser que mostra-se enganoso, mentiroso, né? Que engana realmente de fato Eva. Aquele que peleja com seus anjos, né? Contra Miguel e seus anjos. Também tem essa batalha lá em Apocalipse, diz que o dragão com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. Então, quando você vê que o dragão é Satanás, que ele tem um reino com ele, você imagina que aquelas estrelas literalmente são os anjos que lhe seguiram, tá? E você percebe que esse dragão ele vai ser lançado, Satanás e os seus anjos, o lago de fogo que arde em enxofre, lembrando que é lago de fogo que arde em enxofre, que é a segunda morte. Ele foi preparado para Satanás e seus anjos. Algumas pessoas falam assim, mas Deus é bom, Deus não vai julgar suas criaturas ali dentro para sofrer eternamente. Meu filho, olhe para a humanidade e veja aquelas pessoas muito ruins, aquelas que fizeram mal aqui, que nem sequer às vezes pagaram nada aqui. Viveram bem, viveram nas suas mordomias, nas suas farras, nas suas prostituições, morreram de velhice ou morreram sem nem pagar pelo que fizeram. Uma das coisas que você tem que entender que Pedro diz que Deus não poupou a anjos, mas os manteve em cadeias, então ele não vai poupar os homens. Quando você observa o julgamento desses seres condenados, eles andam por lugares áridos, não encontrando repouso, eles precisam voltar para onde eles saíram, para dentro do homem, para poder ter algum prazer, sei lá, alguma coisa, algum alívio, porque fora desse corpo, está lá em Lucas, se não me engano, 19, Lucas 19, fora desse corpo, ele tem um sofrimento. Eles já estão julgados praticamente, tá? Eles já receberam uma primeira condenação. Por isso que quando você vê lá morte e inferno lançado para dentro do lago de fogo que arde em enxofre, né, essa especificação que é a segunda morte, você percebe que os mortos que não morreram no Senhor, eles são ressuscitados para comparecer diante de juízo em consciência, porque Jesus fala que eles vão ter a condição de dizer: Senhor, mas em teu nome não fizemos isso ou aquilo, apartai-vos de mim para o fogo eterno que eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Ou seja, no dia do juízo eles terão consciência das suas obras, abrirá-se os livros das obras, de tudo que a pessoa fez, e o nome tem que estar no livro da vida do Cordeiro, tá? É bem explícito. Assim que eles ressuscitam, a morte e o inferno, que são duas palavras diferentes na linguagem, né? A morte, o inferno, por exemplo, ele é Sheol,
não sei se é Hades, Sheol, que é uma palavra em grego, que era a forma como os gregos viam a questão do inferno, falavam, né, pronunciavam, e a outra palavra Sheol é em hebraico, como os judeus chamavam o lugar onde se acreditava, né, que os mortos em sofrimento ficavam, os que morreram que fizeram maldade, né? Ladrões, corruptos, pessoas que fizeram maldade nessa terra, já recebem um juízo. E o Apocalipse dá uma aplicação nisso. Jesus fala da parábola do homem rico e Lázaro, né? Que o lugar onde o homem rico está é sofrimento. Jesus faz comparações de uma lixeira, metaforicamente falando, uma lixeira que ardia em fogo. Ele usa aquela expressão para mostrar como que é o juízo, o lugar de juízo, que é o lugar onde o verme não morre, né? Então, é um lugar de tormento. Jesus simplesmente viu algo aqui que ele podia usar como uma linguagem para explicar como seria o sofrimento. Jesus fala a parábola do rico e Lázaro, um no seio de Abraão, onde se acreditava que eram os bons, onde ficavam. Quando Jesus fala, hoje me estará comigo no paraíso, possivelmente é esse lugar onde os bons estão, tá? Que eles não estão no pó dormindo, eles estão nesse lugar, possivelmente o paraíso, né? E ali, o que acontece? Você percebe que a morte, que é uma palavra em grego, e o inferno, que é outra palavra em grego, eles são lançados dentro do lago de fogo que arde em enxofre, onde já estará a besta e o falso profeta. Por quê? Porque os mortos foram ressuscitados para serem julgados e eles não voltam para essa condenação mais. A primeira morte, que é o pó, e o inferno. Tanto é a primeira morte ali, a morte que é citada, que o lago que é de fogo que arde em enxofre é a segunda morte. Diz que ali serão atormentados pelos séculos dos séculos, para todo sempre, haverá choro e ranger de dentes. Serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. São várias informações que eu acho que não estariam ali se não fosse dessa forma, tá? Não estariam ali se não fosse dessa forma. Não haveria necessidade. Parece que as pessoas falam assim, não, mas vocês falam isso para assustar. Não, a gente está falando o que o Apocalipse diz. Nós não podemos tirar e nem acrescentar nada. O texto é bem explícito. Há uma segunda morte, onde a própria morte e o inferno, a primeira morte e o inferno, a primeira condenação, serão destruídas. Mas lá, quem não estiver no livro da vida do Cordeiro estará lá, né? Estará lá. Isso é um texto bem explícito, que é a segunda morte, ou seja, é uma segunda condenação. O cara morreu, essa morte aqui, foi para o mundo dos mortos, sofreu lá no inferno, né? Outros morreram e vão ressuscitar, não estão no reino dos mortos. Não sei se há especificações para quem foi para o paraíso, né? De repente os que viveram na lei e praticaram a lei estão no paraíso, os outros ainda não se tem alguma coisa. Eu não sei se há separações disso, mas só sei que essa morte e o além, o inferno, entregarão os seus mortos vivos diante do tribunal para serem julgados. A morte e o inferno é destruído porque não há mais planejamento para elas, né? Aquele lugar onde eles estavam deve ser um plano espiritual, né? Note que ali são um plano espiritual ruim. E ali, quem é condenado é lançado para dentro do lago que arde fogo e enxofre. O lago de fogo que arde em enxofre, né? E serão atormentados ali. Então, essa é a descrição, tá? Voltando aqui às questões da besta, você tem ali uma visão, né? De forma simbólica, ali realmente, possivelmente, o que o João está vendo é uma figura, é um ser, e ele começa a usar descrições daquilo que ele conhece, urso, leopardo, talvez coisas até que existiam lá na ilha de Patmos, né? Ou coisas que deviam ser bem comuns, por exemplo, o antigo Epifânio, né? Acho que foi na época deles que usaram até elefantes para poder guerrear, botaram os elefantes tudo com equipamento de guerra. Então ele fala aqui o que ele viu. Então eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte,
mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Essa é uma das bestas que ela recebe uma ferida de morte, tá? Nenhuma de suas cabeças. E essa ferida foi curada. A terra se maravilhou e começou a seguir essa besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. O dragão, possivelmente Satanás, né, deu essa autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Tá? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas como Jesus foi morto desde a fundação do mundo? É que quando o mundo é fundado ali, né, na perspectiva do que Deus já sabe que vai acontecer, né, que a Eva seria enganada, que Adão comeria do fruto também, a morte de Jesus passa a ser evidente. Por quê? Porque há um carinha que está se posicionando contra Deus desde antes da fundação do mundo, né? Então, quando há a queda de Satanás, Deus já sabe tudo que vai acontecer. Então, nos planejamentos de Deus já está a morte de Cristo para remir o homem. Ou seja, ele permitiu que acontecesse tudo isso, né? Esse engano. Adão ainda viveu 930 anos sobre a terra, teve filhos e filhas, e após aquela tragédia lá de Caim matar Abel, ele ainda era dono da terra, viveu 930 anos, gerou várias pessoas e viveu bem. E depois ele vai para a presença de Deus. Então, tipo assim, o ruim é que quem ficou aqui se lascou todo, verde e amarelo, mas para quem segue em determinadas épocas, é bom viver. Por exemplo, quem nasceu naquela época lá que o pessoal nem tomava banho, vivia cheio de doença, aquilo ali só serviu para nos trazer anticorpos para o futuro, né? Mas as pessoas sofriam muito ali, mas nem entendiam o seu sofrimento. Tá? Quem nasceu na época dos escravos, quem nasceu na época das perseguições, essas pessoas sofreram muito. Até o mundo chegar a um ponto em que existe paz hoje, e isso é uma promessa do reino de Cristo, né? Paz em todas as nações, tem essa promessa lá. E chegou um ponto em que essa promessa está lá, descrita assim, que trocaria-se as armas de guerra por armas de arado, de plantio. E foi isso que o mundo todo fez. Tá? Parou-se as guerras. Você tem guerras em alguns lugares, né? Esporadicamente. Mas em relação ao mundo todo, você vê que a gente luta por uma economia, a gente luta por alimento, a gente conseguiu se ajeitar. Tá? Totalmente diferente de antigamente, que era só tomar e ficar com a terra e proteger a terra de outros, e as guerras eram muito constantes, muito mais constantes do que hoje. Tá? Então eles pelejam aqui contra os santos, e também é dada autoridade para que os vencesse, né? Foi dada essa autoridade, então não tem como lutar contra o sistema da besta, porque o sistema já está entregue, né? Tem que fugir, tem que se esconder, né? Fugir, né? Você tem que, infelizmente, não tem como encarar, porque o sistema está entregue para vencer, né? E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi o morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ele faz uma referência a isso. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se te levarem, é o que eu entendo, para ser preso, você vai. Se alguém matar a espada, necessário. Eu acho que é uma recomendação nessa perseverança para que a gente não seja tentado a lutar contra esse sistema.
Se tiver que ser preso, vai preso, né? Se tiver que ser morto, vai ser morto. Mas se lutar, ferir com a espada, vai ser morto. Por quê? Porque o sistema está nas mãos do mal. Ele foi dado nas mãos do mal. Aí você tem outra besta que emerge da terra, possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Tá? Então você vê que parece com um cordeiro, né, que é um ser manso, né, dócil, mas a fala dele não condiz com as suas características. A forma dele agir, dele falar, dele atuar, não condiz com o que ele parece. Ele se apresenta como alguém bom, possivelmente, mas que ele está falando coisas que são coisas maléficas. Assim como o Bigodinho fez. Se apresentava num momento de fragilidade como uma esperança. E muita gente acreditou nele, mas a fala dele era como uma fala de Satanás, era uma fala ruim. E as pessoas na época, por imaturidade, não compreendiam aquilo e lhe prestaram homenagem, né? Vi outra besta emergir da terra, tal. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. A gente não sabe, como diz que é número de homem, o 666, e o homem foi feito no 6º dia. Pode ser que simbolize uma trindade, que é os estudos que apontam para isso. Um ser que ele é homem, mas ele tem espiritualmente ele tem o mal nele. Pode ser isso, tá? Então, ele tem poder para operar sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui parece uma coisa muito literal, né? Dado fôlego para algo que está morto sobreviver, e esse algo que sobrevive requer adoração e faz morrer todos que não adoram, fazer fogo descer do céu, sabe? Praticamente parecem coisas que não são simbólicas, tá? Parecem coisas que são realmente, de fato, poderes espirituais da maldade. A todos pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Engraçado, cara, o texto é muito prático, porque a revelação é para explicar mesmo. Algumas coisas são enigmáticas, mas o texto mostra de poderes, coisas que vai ser feito, mostra de comprar e vender, coisas que parecem ser muito literal, né? Quem não tem a marca não vai participar do comércio. O reino sendo entregue, que você não pode lutar contra ele, você vai ter que ser preso ou fugir. As especificações parecem muito literais. As únicas coisas que não parecem literal são a questão, são as questões lá em cima, né? Os nomes de blasfêmia, o que é a besta, né? Mas parece sim um ser humano com características milagrosas, se passando por Cristo, é um falso Cristo que realmente tem poder. E quando fala para fazer descer fogo do céu, fala que são poderes que realmente vão enganar a humanidade. É um texto muito explícito para a gente levar e entender que é só simbólico. Não parece ser simbólico. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Não diz que é número de um homem, diz que é número de homem, mas pode ser que seja essa a interpretação. Ora, esse número é 666. Aí tem gente que fala que já tem outros números em outros escritos. Cara, não me importa os outros escritos, o que me importa é esse escrito, tá?
A gente sabe que no hebraico letras se convergem em números, então talvez seja possível entender quem é essa pessoa baseada nisso, tá? Eu acho que é a única, não sei se é a única linguagem que consegue fazer isso. E também seria uma forma de ocultar algo simbólico ali. E mesmo que João falasse, ele não parece que. Por que João fala isso? Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento que é o número da besta, é 666. Será que foi João que codificou aquilo? Porque não parece que ele recebe isso como uma codificação vindo dos céus. Parece que de fato ele codifica isso, né? Ele recebe a revelação do nome e ele faz a transliteração desse nome, que possivelmente não é um nome da época, ou talvez que seja para que não seja confundido com o da época. Por quê? Porque o nome tem que combinar com o tempo, tá? Em que os acontecimentos estão surgindo. Ou seja, como eu falei que a questão parece ser literal, ninguém vence esse sistema, quem tenta ferir morre, outros vão ter que ser presos e vão acontecer milagres para que ocorra essa adoração. Quando João fala essa questão do nome, se você pegar o nome do cara que estiver fazendo isso e fazer essa conversão possivelmente da forma que eu acho que deve ser, do hebraico para os números, vão descobrir que se trata exatamente daquela época. É o que eu acredito, tá? Agora, pode ser que isso aqui já tenha acontecido? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer se isso tem como ter acontecido. Então, essa é a minha forma de ver o texto sem uma aplicação. Eu estou raciocinando sobre o texto, tentando usar a forma mais consciente possível para compreender, sem usar estudos. Aí agora eu vou pegar os estudos acerca disso, que eu, como, igual quando foi a profecia lá do homem da iniquidade. Primeiro Jesus fala da destruição do templo, depois ele fala do abominável da iniquidade que Daniel profetizou, ou seja, o que Daniel profetizou não havia acontecido ainda. Jesus profetiza a destruição do templo primeiro, depois fala desse ser, e ainda recomenda que os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Nos relatos históricos tem uma fuga nessa acontecendo na época de Tito, que ele profana o templo, tem intimidade lá dentro do templo, relações, né? Depois ele destrói, né, o templo. Depois tem o imperador Adriano em 135 que expulsa os judeus de Jerusalém, muda o nome para Filistia ou Palestina. Mas em 70 há a destruição do templo de acordo com o que Jesus falou. Quando Paulo fala de 1 Tessalonicenses, ele fala uma coisa interessante. Ele fala da vinda de Cristo nas nuvens, como eu falei no outro estudo. Para mim é literal, porque os anjos disseram que Jesus viria nas nuvens da mesma forma que subiu, quando os discípulos estavam presentes lá, né, no Monte das Oliveiras, ele sobe nas nuvens. Os anjos dizem que ele voltaria dessa forma. Paulo faz uma emenda de 2 Tessalonicenses com essa vinda, por quê? Porque é nessa vinda é única, é nessa vinda, apesar de Jesus já ter vindo à Terra outras vezes, mesmo sem vir nas nuvens, como foi na época que os discípulos estavam pescando, e Jesus fala lá, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Jesus voltou em outras épocas, voltou para Tomé, que não tinham visto ele, voltou em outras épocas para se revelar, mas ele não foi a mesma vinda nas nuvens, ele não veio com glória, né? Como eu expliquei na outra ministração, quando Jesus fala que alguns daqui estão não passaram pela morte sem ver o reino, vindo o Filho do Homem no seu reino, você vê que primeiro ele fala na glória, ele vindo na glória com seus anjos, depois ele fala os afirma que os aqui estão não passaram pela morte sem ver o Filho do Homem vir no seu reino. Ele fala outra coisa, reino e glória em grego são palavras diferentes. Então, ele fala uma coisa, depois ele fala outra, aí 6 dias depois separa os discípulos, 3, transfigura-se na frente dele. É dito que o reino de Deus não vem com aparência visível, o reino de Deus está dentro de nós. E quando ele fala que alguns não passaram pela morte sem ver o Filho de Deus, o Filho do Homem, em seu reino, com poder e glória, não é com grande poder e glória, não é a mesma coisa que vindo com os anjos. Porque o reino de Deus não vem de forma aparência e porque os discípulos não faziam ideia do que era a ressurreição. Eles mesmos, após isso, eles não entendem o que é a ressurreição. E quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com poderes celestiais, através do poder do nome dele, poderes de cura, que são transmitidos o poder do Espírito Santo.
Então, esses poderes são os poderes do reino, tá? Não são o momento da vinda de Cristo, porque na vinda de Cristo é só especificamente para destruir o anticristo ali, a besta, né? Ser lançado no lago de fogo e restaurar e inaugurar o milênio, onde Satanás, após a besta e o falso profeta serem lançados vivos lá dentro do lago de fogo que arde em enxofre, a especificação é essa. Eles são lançados vivos, ou seja, estão em vida, eles são lançados vivos lá dentro. Satanás também depois é amarrado, mas não é lançado lá ainda. Ele é amarrado por 1000 anos. Os decapitados por conta do testemunho reinam com Cristo. Eles são os únicos que vão reviver para reinar o milênio, né? Diz que os demais não reviverão até que se complete os 1000 anos. E sobre esses que são sacerdote agora, do Deus vivo, não tem poder a segunda morte. A especificação do lago de fogo e enxofre, lago de fogo que arde em enxofre, é que ela é a segunda morte. Então você tem a morte aqui física, você tem o inferno, que são lançados dentro do lago de fogo que arde em enxofre, porque não tem mais necessidade deles, porque os mortos que estavam ali estão indo para julgamento, não retornarão para lá. Depois esses mortos também, que não estiveram no livro da vida nem das obras, serão lançados dentro desse lago, junto com onde está a besta, o falso profeta, que foram lançados vivos lá dentro. Os que não se encontram no livro da vida do Cordeiro são lançados lá. Fala de tormento eterno. Pedro fala que se Deus não poupou os anjos, né, não vai poupar os homens. Então fala de sofrimento pelos séculos e séculos, atormentados de dia e de noite. Fala de ranger dos dentes, né? Fala de um monte de sofrimento em questão aquilo. Jesus usa essa comparação lá do fogo para dizer que lá o lugar, o verme não morre, né? Então, você tem muitas coisas falando dessa condenação, que é a segunda morte, a especificação do lago de fogo. Ainda que sua tradução pareça com a tradução do inferno, Hades ou Sheol, né? Gehenna ou Sheol, que é um em grego e outro hebraico, ainda que pareça essa especificação igual, a especificação do lago de fogo que arde em enxofre é que ela é a segunda morte. Essa especificação não tem para o inferno, o lugar que era reservado para os mortos que praticaram coisas ruins aqui na vida. Eles já recebem o juízo, mas não é o juízo final. Eles saem desse juízo, são julgados de novo, são julgados novamente, mas julgados diante de Deus para suas obras, são realmente condenados a esse mesmo lago onde foi preparado para Satanás e seus anjos. Tá? E que acaba caindo na besta e o falso profeta, que também são seres que estão vivendo segundo a eficácia de Satanás. Então, parece confuso, mas isso aqui é só para abrir a mente, né? Só para abrir um entendimento. Então, quando Tito Vespasiano veio ali e destruiu o templo, ele cumpre a profecia lá de Daniel, que quando Jesus está falando da destruição do templo, ele fala: quando o vídeo abominável da desolação, a qual profetizou o profeta Daniel, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Essa recomendação foi seguida. Há livros históricos que dizem que isso aconteceu e que eles fugiram para realmente os montes, de acordo com o que Jesus havia dito, tá? Que é o monte de Petra, se eu não me engano, Petra. E ali se cumpre uma profecia de Daniel, mas aquela profecia não é a vinda de Jesus nas nuvens. A vinda de Jesus nas nuvens, Paulo ele faz essa colocação em Tessalonicenses, acho que é 2 Tessalonicenses: os mortos no Senhor ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão juntamente, se unirão a esses, subirão até as nuvens, estarão para sempre com o Senhor. É instaurado o milênio, os decapitados recebem vida, esses reinam o milênio com Cristo. Tá? Aí tem duas questões no Apocalipse que falam: mas parece que acabou com todo mundo aqui, todos morreram, quem que vai ter depois lá na frente? Não, tem duas batalhas ali diferentes. Uma, o fogo do céu queima as pessoas, e a outra batalha é dado poder para os anjos, para um anjo lá devorar toda a carne de cavalo, de reis. Então você vê duas batalhas, uma que desce fogo do céu e consome, e a outra nesse sentido. Então você percebe que há épocas ainda de pessoas ímpias vivas. E quando é executado o juízo dos ais lá antes, você vê que Deus executa o juízo, como o texto diz que ele tem o controle das pragas, e
que eles continuam blasfemando contra Deus. Deus exerce o juízo, mas ao mesmo tempo com misericórdia, tá? Para que eles se arrependam, mas eles não se arrependem e continuam blasfemando contra Deus pelas dores que estão sofrendo. Não há nem na dor, não há como eles se voltar a Deus. Eu não sei porquê, mas o sofrimento é tão grande que eles só conseguem blasfemar contra Deus, eles não conseguem achar aquela humildade e pedir ajuda, né? Então o texto mostra que eu não sei se tem textos, falaram para mim que tem, mas eu não achei ainda que tem pessoas que se arrependem desse sofrimento. Nesse meio desse sofrimento você acaba se arrependendo e alcançando a promessa de Deus, tá? Então, quando Paulo fala essa questão da ressurreição dos mortos, ele faz uma colocação da vinda de Jesus nas nuvens. Como a vinda é literal, porque os anjos falaram isso, que da mesma forma que ele subiu, ele vai descer, você pode conectar o texto de 2 Tessalonicenses com esse de Apocalipse, tá? Porque é só uma vinda. Então, no momento da vinda dele, Paulo fala que vai acontecer isso, tá? Os mortos ressuscitarão, os mortos no Senhor. Ele não fala. Tu vê que o texto do Apocalipse fala que os outros mortos não ressuscitam, só os mortos no Senhor. Já tem uma ligação direta. Os que estão vivos são trasladados, sobem, né? Naquele momento, junto com aqueles que ressuscitaram, e vão até as nuvens com o Senhor. Não sei para onde vão. Diz que estarão para sempre com Cristo. Não sei se eles descem para reinar aqui. Não sei. Isso aí eu não sei para onde vão, se vão para as moradas celestiais ou se descem para reinar com Cristo, eu não sei, tá? Eu só sei que lá os demais mortos não ressuscitam, a não ser os decapitados por conta do testemunho, então eu não sei como é que fica isso. Aí você tem uma outra questão. Quando Paulo escreve essa carta, estão no ano 50, ou seja, ainda não havia destruição do templo. O templo se foi destruído em 70. Aí olha o que Paulo fala. Que ele fala que para não pensar, não se atribularem por carta, como se através deles, né, estivesse sendo dito que a vinda de Cristo seria rápido, né? Não se atormente por isso. E parece, eu vou ter que pegar o texto aqui, parece que ele fala que não acontecerá essa vinda antes dessa profecia do homem da iniquidade, que é, no caso, o Tito Vespasiano, que surge no ano 70. Tá? Olha aqui, o texto está exatamente em 2 Tessalonicenses 2, 1 em diante. Irmão, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque por isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar no santuário de Deus, ostentando-se como sendo o próprio Deus. Não vos recordais que eu falei isso convosco? Tá? Aí ele fala aqui, ora, o aparecimento, no versículo 9. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, tal. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a qual o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não colheram amor à verdade. E por esse motivo Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Tá? Então você percebe aqui que tem um homem, uma apostasia, né? E a revelação do homem da iniquidade, que é o filho da perdição. Ele se opõe contra Deus, né? Contra tudo que é objeto de culto. Ele se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como sendo o próprio Deus, né? Então, Paulo, quando ele fala isso, é no ano 50, o templo destruído por Tito Vespasiano no ano 70, tá? Então, possivelmente essas aplicações são a Tito Vespasiano, tá? Que destruiu o templo. O problema aqui é que
parece uma mistura de coisas aqui. Porque você tem aqui uma questão de um homem que se levanta contra tudo, que se chama Deus, é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, tentando-se como se fosse o próprio o Deus próprio. O Paulo fala, né, que primeiro fala que não acontecerá aqueles fatos sem antes vir a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo fala que não tinha chegado aquele dia, né? Ninguém de modo nenhum vos engane, né? Fala da apostasia. E parece que não... Pô, se você tá no ano 50 e daqui a 20 anos vai acontecer isso, é lógico que deveria estar em alerta. Se Paulo soubesse que depois de 20 anos o templo seria destruído, eles deveriam estar em alerta, né, em relação ao que aconteceria. Aí ele fala que o aparecimento do Nico é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano e injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor à verdade, e tal. Então ele fala aqui que quando o Inico for revelado, né, o mistério da iniquidade que já operava na época, o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. E aí fala sobre a eficácia de Satanás, sinais e prodígios. Essa referência, ela é referência entre besta e falso profeta. Ela está se encaixando naquele período ali. Tá? Então a gente tem que entender, porque você tem duas bestas. Você tem uma que é ferida, né, que tem um ferimento na cabeça, lá em Apocalipse, e depois ela é restaurada, né, e ali depois você tem mais uma besta que vai ser a questão das adorações, né? Você tem sinais e prodígios feitos a ponto de descer fogo do céu para enganar. Então a gente tem que localizar nessas evidências que Paulo está citando aqui, aonde está se encaixando isso. Tá? Aonde está se encaixando isso? Porque Jesus não veio soberano. E ao mesmo tempo, o que Jesus relata, os relatos sobre o homem da iniquidade são relatos de Daniel. Ou seja, existe dois homens da iniquidade? Porque o Antíoco Epifânio foi um, né? O Tito Vespasiano foi outro. E lá no Apocalipse tem seres que vão fazer sinais e prodígios. Não foi o caso do Tito Vespasiano. Ele não faz sinais e prodígios, ele não engana, não requer adoração, não tem nada disso. Então, possivelmente, o que Paulo está se referindo aqui é mais à frente. Eu acho que Paulo não tinha noção de que viria o Tito Vespasiano 20 anos depois, faria algo semelhante, né? E as palavras de Jesus eram para que fugissem para a Judéia. Nessa época eles fizeram isso, se esconderam nos montes, fujam para os montes. Eles foram para o Monte Petra, eles fizeram segundo a recomendação de Jesus. Mas o que Paulo está citando, as referências de Paulo, ela já está falando sobre a vinda de Cristo. O texto se aplica à vinda de Cristo. É um outro sistema. Ele parece não aplicar essa informação ao que Jesus está falando da questão da destruição do templo, da questão da profecia de Daniel, da questão de Tito Vespasiano. Ele está se aplicando porque se mata o cara com o sopro de sua boca e manifestação de sua vinda, aí a gente tem que entender o que ele está tratando aqui. Mas parece, como ele já abordou antes sobre a ressurreição dos mortos, né? Aí no versículo anterior, no capítulo anterior, diz: vós outros que sois atribulados, alívio justamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Naquele dia, tem aqui um texto em parênteses: porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação, tal. Aí nos versículos anteriores, né,
Olha só, nos capítulos anteriores, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então você vê que todo esse texto está conectado, né? Aí ele fala muito da vinda do Senhor, né? Os tempos e as épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, Paulo está dizendo que o dia do Senhor ele é imprevisível. Então, não há necessidade de que eu vos escreva sobre esses tempos, porque são tempos reservados para Deus, né? Então, ele fala: quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não está em trevas, para que esse dia como um ladrão vos apanhe de surpresa, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, vigiamos e tal. Aí há algumas recomendações, né? Não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retei o que é bom, abster-te de toda forma de mal. Então, há umas recomendações aqui de Paulo. E aí Paulo continua essas informações, depois a gente vai analisar isso.